Então, hoje nós vamos buscar falar um pouco a respeito de fraternidade. Estamos na metade do mês, né? Do primeiro mês do ano. E é sempre bom a gente falar de um sentimento que faz tanta falta a todos nós humanos e que é caminho de progresso para a humanidade. Então, a fraternidade, ela é tão importante que ela está presente no primeiro item da Declaração dos Direitos Universais do Homem. Nós encontramos o seguinte texto: todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e de consciência e devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Então, a conclamação à fraternidade, ela já vem dos direitos universais do homem. Ela é também um convite feito por Jesus. Encontramos em João, capítulo 13, versículos 34 e 35, a seguinte passagem, quando Jesus nos diz: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros como eu vos amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Em outras traduções, Jesus diz: meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Vamos encontrar no Decálogo, né? O segundo mandamento diz que devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Então, tudo isso leva ao sentido da fraternidade. E então, o que seria fraternidade? Qual a definição que a gente pode dar a respeito da fraternidade? Fraternidade vem do latim frater, que quer dizer irmão, não é? Que é o laço de união entre os homens, fundado no respeito pela dignidade da pessoa humana e na igualdade dos direitos entre todos os seres humanos. Então, duas coisas importantes que a gente observa quando a gente trata de fraternidade: igualdade e respeito à dignidade. Esses dois itens são essenciais para que a gente tenha esse sentimento de fraternidade, esse laço de união entre os seres humanos. Então, é aquele sentimento que temos pelo nosso próximo, de vê-lo não como um adversário, não como alguém que compete comigo diante da vida, mas como alguém que colabora comigo no meu caminhar, no meu viver. O espírito Hermance Dufour, no livro Unidos pelo Amor, nos traz uma definição muito bonita a respeito da fraternidade. Ela nos diz: é um estado de espírito nobre e elevado, decorrente da uniformidade de ações no bem. Então, ela aí já liga a fraternidade à ação no bem, já liga a fraternidade à caridade, dizendo então ainda que gera um clima de plenitude íntima. A sucessão de atitudes no bem traz a harmonia e a coerência entre o pensar, o sentir e o agir, que, por fim, consolidam o patamar espiritual da fraternidade. Então, Hermance Dufour liga a fraternidade ao sentimento, ao agir, não é? A ligação da interação entre o sentir, o pensar e o agir, sempre ligados à prática do bem. Então, a fraternidade, ela está diretamente ligada à prática da caridade. Não é possível haver fraternidade, não é possível haver o sentimento de irmandade, de sentir o outro como irmão, se não observamos isso na prática. Não adianta a gente achar bonito e dizer que ama o próximo, que é fraterno, se a gente não coloca isso em prática, se a gente não vivencia esse sentimento. E vivenciá-lo é praticando, é tentando ajudar ao outro nas suas necessidades. Só dessa forma é que nós saberemos e poderemos entender o que é a fraternidade. Falando em fraternidade e observando
todo aquilo que nos pede, os direitos humanos, que nos indicam as escrituras sagradas, que nos pede o próprio Jesus a respeito da fraternidade, e que nós mesmos queremos, à medida que acordamos para a necessidade da nossa reforma moral, da nossa reforma íntima, do nosso desejo de sermos pessoas melhores, desejamos ser fraternos, mas nem sempre nós conseguimos ser fraternos. Algumas vezes a gente consegue amar o próximo, a gente consegue ser útil a alguém, mas basta que alguém nos pise o calo, né? Que a gente bota as garras de fora. E principalmente quando estamos em família. Aí é que a coisa se mostra mais pesada. Será que nós sabemos exercer a fraternidade dentro da família? Porque na família nós tiramos as nossas máscaras. É dentro da família onde nós nos mostramos como somos. Tiramos o verniz social e aí, então, é onde nós mostramos os nossos verdadeiros defeitos. Então, a gente pode falar que somos fraternos enquanto a gente achar correta a guerra, enquanto existir a guerra no nosso planeta, nós somos uma humanidade fraterna. Enquanto existir a diferença social, será que a gente pode falar que existe a fraternidade no nosso planeta? Enquanto existir a fome, enquanto existir os refugiados, aquelas pessoas que são expulsas dos seus locais de morada, dos seus países, por diversos problemas religiosos, problemas raciais, problemas econômicos, né? A fome expulsa as pessoas dos seus locais de vivência. E a humanidade vê isso e cruza os braços, e poucos são os que fazem alguma coisa em prol dessas pessoas que passam por tantas dificuldades. Poucos são aqueles que lutam pela paz. Será que nós podemos nos considerar uma humanidade fraterna? Acredito que ainda estamos bem distantes daquilo que seja a verdadeira fraternidade, da fraternidade pregada por Jesus. Então, o que é que nos impede de ser fraternos? O que é que impede de nós desenvolvermos esse sentimento de fraternidade? Se nós temos o desejo, muitas vezes, de ser fraterno, por que não conseguimos exercer essa fraternidade com mais assenhoramento, com mais desejo, com mais imperatividade? O primeiro ponto a observar é que nós somos ainda espíritos imperfeitos. Se nós formos observar a escala espírita que Kardec nos mostra em O Livro dos Espíritos, nós ainda somos espíritos de terceira ordem. Estamos lá embaixo da escala espírita, espíritos de terceira ordem, migrando muitos ainda de espíritos de 10ª classe até espíritos de 6ª classe, que vão de espíritos imperfeitos a espíritos levianos, que são os espíritos de 7ª classe. Nós ainda não conseguimos ainda nem ser espíritos benevolentes. Estamos ainda na qualidade de espíritos imperfeitos, espíritos levianos, espíritos que são pseudo-sábios. Estamos nessa classe. Então, por sermos espíritos imperfeitos, nós ainda não temos a ideia do bem. Nós ainda temos o mal muito mais presente em nossa vida do que o bem. Por quê? Porque o egoísmo e o orgulho ainda nos dominam. São as duas grandes chagas que nos ensinam os espíritos, que impedem a nossa evolução espiritual, o egoísmo e o orgulho. Então ainda temos muito vivo dentro de nós o egoísmo e o orgulho, que trazemos desde a época da animalidade, quando, como princípios espirituais, nós ainda caminhávamos na animalidade, quando ainda éramos fera que precisávamos matar para adquirir o nosso alimento, lutar pela nossa sobrevivência,
precisando aniquilar outros seres, defender a nossa prole, defender o nosso espaço. Então isso ainda é resquício desse tempo e temos bem vivo dentro de nós o egoísmo e o orgulho. Então é difícil ser fraterno quando achamos que só nós temos razão. É difícil ser fraterno quando achamos que o outro tem menos direitos do que eu, que o meu direito supera o direito do outro, quando eu sei mais do que o outro, quando as ideias do outro, quando não estão de acordo com as minhas, eu preciso derrotar o outro para que eu me sobressaia. Então, é muito difícil para nós exercermos a fraternidade. E a fraternidade precisa da liberdade e da igualdade. Como é difícil nós concebermos que todos somos iguais. Quando a gente fala em igualdade, a gente não fala aqui no sentido de que todos nós somos iguais como seres humanos. Claro que não. Cada um de nós cada um de nós traz os nossos defeitos, as nossas qualidades, porque somos criados espíritos simples e ignorantes, e na nossa escala de evolução das diversas encarnações vamos aprendendo, e esse aprendizado é individual. Mas quando falamos de igualdade de direitos, igualdade de condições de desenvolvimento, igualdade de chances de crescimento espiritual e individual. E nem sempre a todos é dado essa chance. Aqueles que estão no poder procuram guardar para si todos os direitos, deixando muito pouco para aqueles outros. Que chance tem uma criança que vive numa favela de conseguir chegar um dia a uma universidade? Muito pouca, quando todos deveriam ter a mesma chance. Então, quando a gente fala de igualdade, a gente fala nesse tipo de igualdade. Então, a fraternidade precisa da liberdade, a liberdade de expressão, a liberdade de ser-se o que é. Então, não pode existir fraternidade quando existe o preconceito, quando existe a guerra pela diferença, quando não aceitamos as pessoas que não são iguais a nós e passamos a colocar apelidos, passamos então a considerar aquelas pessoas e julgá-las por serem diferentes, menores do que nós. Então é preciso que lutemos contra todo tipo de preconceito, contra todo tipo de julgamento e deixemos que a liberdade de escolha, dentro, claro, que devemos entender, dentro daquele preceito de que a minha liberdade termina onde começa a liberdade do outro. E isso é uma questão de que temos que ter consciência. Então, sem a fraternidade, a liberdade e a igualdade são impossíveis. É preciso que tenhamos liberdade e igualdade para sermos fraternos, para vermos o outro como irmãos, para sentirmos no outro um irmão. É importante que isso não fique apenas como teoria. O sentimento da fraternidade ele tem que ser real, ele tem que ser algo que vem mesmo do nosso espírito, do nosso íntimo. Não pode ser só teorizado, não pode ser imposto por decretos, mas sim sentido e vivenciado. Então, como é que nós poderemos ser fraternos? O que é possível fazer para que nós aprendamos a desenvolver essa virtude, porque a fraternidade é uma virtude, e como toda virtude, ela é uma conquista do espírito. Ela é um trabalho interior que nós podemos fazer e, aos poucos, conquistarmos essa virtude da fraternidade. O que é que nós podemos fazer para ser fraternos? Que passos nós podemos dar? O primeiro ponto seria buscar o autoconhecimento e reconhecer a existência de sentimentos que em si dificultam a condição de sermos fraternos. Que sentimentos são esses? Quando nós nos reconhecemos orgulhosos, quando nós nos reconhecemos invejosos,
quando nós nos reconhecemos ciumentos. Então, é buscando descobrir esses sentimentos que atrapalham o nosso desenvolvimento, que atrapalham esse amor ao próximo, que nós, reconhecendo esses sentimentos, passamos a lutar contra eles, passamos a combatê-los no nosso dia a dia. Reconhecemos as nossas qualidades com facilidade, mas quando chega a vez de reconhecermos os nossos defeitos, nós damos desculpas a nós mesmos pelos nossos defeitos e procuramos escondê-los. Então é importante que a gente deixe cair a máscara diante do espelho e que passemos a nos ver como somos. Somos espíritos ainda em evolução, cheios de qualidades e cheios de defeitos também. E é trabalhando esses defeitos, é conhecendo esses defeitos que nós poderemos evoluir. Então, o segundo passo seria fortalecer a confiança em Deus, desenvolvendo a coragem e a fé. A coragem para mudar e a fé para permanecer na mudança. E isso só conseguimos quando fortalecemos a nossa confiança em Deus. Quando acreditamos na existência de um ser maior, de um Criador, que não é aquele Pai que vai nos punir com um inferno eterno ou com um céu de beatitudes, mas é um Criador, é uma força suprema que nos cria simples e iguais a todos, ignorantes e perfectíveis. E como somos suas criaturas, como fomos criados do mesmo jeito, então é reconhecendo a existência desse ser, a essa essência, que nós, fortalecendo a confiança em sua diretriz, em suas direções, nós fortalecemos a nossa fé e ganhamos força para a nossa mudança íntima. Cultivar bons pensamentos, pensar sempre com bondade sobre quaisquer pessoas, em quaisquer situações. É tão mais fácil a gente, muitas vezes, pensar mal do outro, né? Principalmente quando são pessoas de sucesso, né? Normalmente, quando alguém está em evidência, se procura encontrar um defeito nessa pessoa. Por que pensar mal se nós podemos pensar bem? Se nós podemos procurar no outro ver não os seus defeitos, e sim as suas boas qualidades. Ninguém é perfeito e ninguém é totalmente imperfeito. Cada um de nós tem algo de bom a dar. Então, se olharmos a vida com olhos mais amorosos, se olharmos as pessoas com olhos mais amorosos, teremos então condição de pensar bem, educar o nosso pensamento para não ver no outro o adversário, mas ver no outro o nosso irmão, alguém que caminha ao nosso lado buscando o mesmo objetivo que o nosso, que é a felicidade, que é o crescimento espiritual. Então, quando a gente passa a ver o outro sem o olhar de desconfiança, porque normalmente quando as pessoas se aproximam de nós, nós nos armamos logo. O que é que essa pessoa quer de mim? O que é que essa pessoa quer tirar de mim? E não observamos o que é que nós poderemos contribuir para essa pessoa. Nós nunca pensamos naquilo que nós podemos doar sem cobrar. Nós só pensamos naquilo que nós podemos receber. Mas é importante que a gente se coloque sempre numa posição de que eu estou aqui não para apenas receber, mas também para dar. Eu vim aqui para ser um semeador. Jesus nos fala na parábola do semeador que ele saiu a semear. Ele não esperou a colheita. Ele não foi observar o que sentou e esperou para receber os frutos. O semeador sai e semeia, e assim devemos ser nós. Nós devemos semear o bem sem esperar resultado. Devemos olhar o outro e fazer pelo outro, sem esperar retribuições, sem esperar agradecimento, pelo simples prazer de fazer o bem. Isso é uma forma de olhar a vida com bons olhos, é uma forma de cultivar os bons pensamentos.
e procurarmos ser bons e pensar sempre com bondade em qualquer que seja a situação. Eu sei que é difícil muitas vezes diante da vida, como hoje observamos, tanta criminalidade, tanto falta de governo, principalmente a situação do nosso país, onde nós ligamos a televisão e vemos um show de violência por uma parte e um show de desmando e desgoverno e, e, e prostituição, vamos dizer num termo, política, a gente acreditar que o mundo pode ser melhor. Mas pode ser melhor, sim. A gente não pode olhar a vida de um ponto de vista pontual. Nós estamos passando por uma fase de mudança. E toda fase de mudança ela traz em si a crise. Então passamos por uma época de crise moral, de mudança de valores. E muitas vezes é preciso que nós soframos as dores daquilo que nós plantamos, daquilo que foi plantado por um bom tempo, que é a visão materialista das coisas, a visão egoísta das coisas, que agora vem trazendo os frutos que estamos colhendo. Então, é a partir do sofrimento dessa colheita que estamos recebendo agora, por uma educação tão voltada para o ter e não para o ser, que estamos passando por essas dificuldades. Mas há chegar um ponto que a visão do homem, pelo sofrimento, ela se modifica. E o homem passa, então, a valorizar mais as coisas do espírito, quando ele observa que a sua sede, que o seu vazio existencial não se preenche com as coisas da matéria. Hoje vemos, dentro da arte, dentro da política, dentro do dia a dia da vida, uma situação de total disparate, de valores totalmente desconexos com aquilo que deve ser o bom e o belo. Mas devemos ter paciência e não desacreditar da humanidade e desacreditar do homem. O homem, como Deus nos ensinou, foi criado à sua imagem e semelhança. Quer dizer, somos espíritos perfectíveis. E sendo espíritos perfectíveis, saímos do átomo e um dia chegaremos ao anjo. Essa é uma certeza que temos. E por termos essa certeza, nós não podemos nunca perder a fé na humanidade, nem no ser humano. Nós devemos sempre buscar orar pelas criaturas com as quais antipatizamos ou temos dificuldade de relacionamento. De quem é esse pedido? De quem é esse ensinamento? Do próprio Jesus, né? Quando ele diz, orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Jesus nos ensina que devemos orar pelos inimigos. E por que é importante que oremos pelos inimigos? Qual é a importância de orar pelo inimigo? É envolver o outro em uma atmosfera de luz e de paz. Aquilo que nós desejarmos para o outro é aquilo que recebemos de volta. Então, quando desejamos a paz, quando desejamos a graça, a iluminação para o outro, estamos nos envolvendo nessa iluminação e projetando de nós para o próximo. Da mesma forma, quando desejamos o mal, o primeiro que sofre as injunções desse mal somos nós. Há uma história que conta que um menino chegou em casa dizendo ao pai que gostaria de bater no seu coleguinha, porque aquele coleguinha não tratava bem, porque aquele coleguinha não era legal com ele. E o pai então chama o filho e tem um lençol branco estendido, e no local onde ele estava tinham várias pedras de carvão. E o pai manda que o menino pegue aquele carvão e comece a jogar naquele lençol branco, pensando que cada pedra de carvão daquela que ele jogava no lençol era um insulto que ele estaria
dando para o menino, para o seu coleguinha. E o menino tacou a jogar pedra de carvão, né? Jogou várias pedras de carvão, pensando em todos os insultos que ele poderia dizer para o outro menino. E o pano, que era branco, ficou preto de carvão. Aí o pai, então, depois que o menino parou de jogar, disse: cansou? Cansou, Joãozinho? E Joãozinho disse que cansou. Aí disse: agora vem aqui que eu quero lhe levar no local. Ele leva o menino, abre o armário que tem um espelho grande, e quando o menino se olha, o menino também está preto do carvão. E o pai então lhe dá um ensinamento, que quando a gente deseja machucar o outro, o primeiro que se fere somos nós. Então esse ensinamento a gente deve ter no sentido do bem também. Que quando a gente deseja o bem ao próximo, e esse próximo é alguém que é nosso inimigo, nós também estamos nos luarizando nesse bem. Nós estamos tentando criar uma atmosfera empática entre nós e aquele que é o nosso inimigo e aquele por quem nós temos antipatia. E muitas vezes essa antipatia é quebrada através dessa oração. De tanto a gente orar pelo outro e de pedir pelo outro, nós terminamos desenvolvendo o sentimento de fraternidade por aquele e nos tornamos simpáticos àquele que antes nos trazia antipatia. Aprender a não se perturbar com as críticas que nos chegam. Quantas vezes nós recebemos críticas e nos zangamos, nos tornamos avessos às pessoas que nos criticam. Muitas vezes essas críticas são até justas, mas nós, pelo nosso orgulho, não aceitamos ser criticados, embora gostemos de criticar. Então, quando a gente aprende a não se perturbar com uma crítica, é porque essa crítica ela não nos é devida. Eu assisti uma palestra de uma psicóloga, eu não estou lembrada do nome dela agora, mas no Congresso Espírita de Natal, que ela disse uma frase bem engraçada. Ela dizia assim: bateu, doeu, toma para ti que é teu. Então, aquilo que dizem de nós e nós nos doemos com aquilo, é porque dentro de nós existe algo que se incomoda com aquela. Se não nos diz respeito, não vai nem influenciar. Se aquilo que foi dito de nós, se aquela crítica que veio para nós, ela não é justa, ela não é verdadeira, por que nós vamos nos incomodar com ela? Por que vamos perder tempo com ela? Mas quando dói e nós nos magoamos, nós queremos revidar, é porque dentro de nós sentimos que ela tem um fundo de verdade. Então, se aquilo não nos diz respeito, não precisamos nos perturbar com as críticas. Sigamos em frente com o nosso trabalho. Exercitar o diálogo franco e afetuoso com quem for a razão das nossas decepções. Nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo um capítulo que fala sobre a afabilidade e a doçura, que ele tem muito a ver com a questão da fraternidade. Não pode haver fraternidade sem que haja afabilidade. Então, diante de um problema, diante de alguém que nos decepcionou, de alguém que entrou em atrito conosco, a melhor forma de se resolver é o diálogo franco e sincero, né? Afetuoso. Se rebatemos as coisas ao mesmo nível da crítica, do insulto, chegamos então a um nível de descompensação energética e um nível de descontrole emocional que só vai piorar a situação. Então, buscar esclarecer tudo através do diálogo afetuoso. Isso é importante. Colocarmos afeto nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos. E a franqueza também. Desenvolver a capacidade de compreensão com o reconhecimento do erro e pedir perdão quando necessário. Então, compreender as situações, buscar entender dentro de um conflito até onde foi eu que errei, e se eu errei, eu saber chegar e pedir perdão. Muitas vezes nós
diante de um conflito, diante de uma situação de crise, nós só queremos ouvir a nossa razão, só queremos ouvir os nossos argumentos e não desenvolvemos a capacidade de compreensão da razão do outro, de por que o outro agiu daquela forma, o que o levou a agir daquela forma. Ninguém age de uma determinada forma se não há um motivo. E quando nós observamos que o erro é nosso, ter a humildade de pedir perdão. Então, tudo isso leva aos ensinamentos de Jesus. Humildade, caridade, bondade, tudo isso leva para a fraternidade e os ensinos de Jesus. Exercitar o auto-perdão, o auto-amor, melhorando a autoestima. Além do hétero-perdão, que a gente falou anteriormente, onde a gente deve perdoar e também pedir perdão, a gente deve exercitar o auto-perdão. Não adianta viver culpado. Deve também exercitar o auto-amor e a autoestima. Devemos nos amar. Os ensinamentos de Jesus nos dizem que devemos amar ao próximo como a nós mesmos. É importante que nos amemos. Até para, diante do auto-amor, a gente ter segurança íntima para não se ofender com aquelas críticas e ofensas que não nos cabem. É importante a segurança íntima para que só quem se ama é capaz de amar ao outro. A pessoa que não se ama não consegue amar o outro. A gente só pode dar aquilo que a gente tem. E quando você não tem amor por si, você não consegue dar amor ao outro. Muitas vezes você dá subserviência, servidão, mas não consegue dar amor. Amor é diferença. Amor liberta, não prende. Reconhecendo a importância do outro, ajuizar com isenção de ânimo o valor das ideias alheias. Então, não somos só nós que temos ideias boas, que temos razão. Muitas vezes é importante, como diz, a isenção de ânimo para julgar o valor das ideias alheias. Não somos os donos da verdade. Aprender a discordar com serenidade, sem gostar menos das pessoas. Atualmente nós estamos, politicamente falando, numa bipolarização de ideias, né? Aqueles que apoiam determinado partido e os que apoiam outro partido, e se digladiando e existindo até mesmo dentro do lar, dentro das famílias, amizades que são quebradas por conta dessa guerra ideológica que nós estamos passando. Será que é importante você observar a pessoa com quem você sempre teve amizade, porque ela tem uma ideia diferente da sua, uma ideologia diferente da sua, você discorda dessa pessoa, você vai partir a essa pessoa ser um seu desafeto de agora em diante? Então, o melhor que temos é respeito à ideia do outro, mesmo que você não concorde, conserve sua ideia, mas respeite a ideia do próximo sem desgostar da pessoa. A pessoa é muito mais do que uma simples ideia. É preciso que haja aí o respeito à diferença. Efetuar ações altruístas, solidárias e desenvolvendo trabalhos humanitários. Esse é um ponto chave importante na questão da fraternidade, a ação. Entra aqui a questão da caridade dentro da fraternidade. Você se envolver em ações de amor ao próximo. Essa casa é bem pródiga desses trabalhos, né? Aqui com Eva nós conhecemos os vários trabalhos da casa, como o trabalho de ler histórias para as crianças com câncer, o trabalho das perucas, que é bastante interessante, que está em andamento, né? Para organizar o projeto. Então, o trabalho aqui da evangelização e cuidado com as mães carentes, a evangelização das crianças. Então, quem quer trabalhar no bem, a messe
é imensa. Faltam os trabalhadores, não é? Então, trabalho na divulgação da doutrina. Dentro de nossa casa mesmo, nós podemos trabalhar para o bem, não é obrigatoriamente, não só desenvolver o trabalho fora, mas o trabalho do bem pode ser feito dentro de casa mesmo. E também, como diz aqui, trabalho de ações altruístas. Existe um belo trabalho chamado Fraternidade Sem Fronteiras, que trabalha com as crianças carentes e pessoas carentes da África, do Congo. E também trabalha a Fraternidade Sem Fronteiras ajudando as mães das crianças que têm a microcefalia aqui no Brasil. Então, o Fraternidade Sem Fronteiras, eles estão fazendo um trabalho muito bonito em auxílio, tanto às pessoas dos países africanos que vivem em extrema necessidade, extrema carência, como também com relação às mães dos bebês microcéfalos, que são muitas vezes abandonadas e não têm condições para custear o tratamento caríssimo que essas crianças precisam. Então, a messe do bem, ela existe e é imensa e precisa de trabalhadores. E quem quer se envolver no desenvolvimento da fraternidade em si, precisa também se dedicar a um trabalho de caridade, a um trabalho humanitário. Desenvolver a capacidade de percepção para a escuta do outro face às suas dificuldades existenciais. Quer dizer, educar o nosso ouvido para ouvir o outro. É difícil ouvir as pessoas. Nós queremos que nos ouçam, mas temos pouca paciência em ouvir, em aconselhar, em ter caridade com o próximo. E a caridade muitas vezes se faz apenas no ouvir o que o outro tem a dizer, na dor do outro, na necessidade do outro. Utilizar com mais frequência o abraço, a cortesia e o sorriso sincero nos roteiros da afetividade. A terapia do abraço, a terapia da afetividade, de sermos mais fraternos, de sermos mais amorosos com as pessoas. Nós somos travados, temos medo de demonstrar afetividade às pessoas por muitas vezes acharmos que as pessoas podem não entender esse nosso jeito de ser. Mas o abraço já é demonstrado que ele realmente terapêutico. Ele ajuda as pessoas na sua emotividade e na sua autoestima. Existe uma terapia mesmo, acho que Eva, que é psicóloga, deve dizer que quando a pessoa está em momentos de sofrimento, se abraça, né? Para se sentir melhor. Em casos de muita carência afetiva, a pessoa abraça a si própria para se sentir melhor. Veja como o abraço é importante. Exercitar o respeito que devemos ter para com todos e a disposição para aceitar e aprender com os que são e pensam diferente de nós. A importância da fraternidade. Aqueles são os passos que a gente viu anteriormente, são os passos que podemos trabalhar dentro de nós para nos fortalecermos e nos tornarmos mais fraternos. Agora falamos um pouquinho a respeito da importância da fraternidade. A primeira é que ela é condição de evolução espiritual. Quando nos tornamos fraternos, nos tornamos evoluídos espiritualmente. Cada vez mais que conseguimos desenvolver a fraternidade, estamos desenvolvendo a nossa evolução. E a fraternidade, ela promove a saúde física e mental. Então, ser fraterno, ser uma pessoa generosa, ser uma pessoa afável, ela nos ajuda a ser mais saudáveis fisicamente. Quando nós nos envolvemos nessa atmosfera de amor, desenvolvemos no nosso organismo o que se chama de imunoglobulinas, que favorecem a nossa fortificação física e nos tornamos mais resistentes às doenças,
adoecemos menos. Então, a importância da fraternidade é também uma questão de saúde pública. A fraternidade promove as boas companhias espirituais. Diz-me com quem pensas, o que pensas, que eu te direi quem te acompanha. Então, se eu penso bem, se eu procuro me envolver nas boas energias, se eu procuro trazer o amor para a minha companhia, logicamente eu vou ter boas companhias espirituais. E a fraternidade promove a paz, a liberdade e a igualdade entre os povos. Como é importante a gente sentir que através de ações de paz, de ações de amor, nós podemos trazer essa liberdade, essa fraternidade universal, que é que os Espíritos nos conclamam para a nossa existência, para a nossa evolução espiritual. Nosso planeta só vai sair de um estado de planeta de expiação e prova para um planeta de regeneração quando tivermos bem desenvolvida esse sentimento de fraternidade. Então, Jesus nos ensina que os mansos e pacíficos possuirão a terra. Os mansos e pacíficos são aqueles que aprendem a desenvolver a fraternidade, né? A fraternidade universal, ela é o destino de todos os espíritos que habitarão o planeta de regeneração. E que nessa fase, quando nós conseguirmos aprender a ver o outro sem preconceito, a ver o outro, a respeitar o outro, a deixar o outro ter a liberdade de ser o que é, e sabermos nos respeitar, respeitando, nos amar, amando, nós seremos verdadeiramente irmãos, seremos verdadeiramente fraternos. Que Jesus nos abençoe.